Comecei a gravar aqui, pessoas. Vamos lá. Pronto, foi. Vamos seguir. Pessoal, então a gente estava falando na última aula sobre o cerebelo, né? A gente começou falando sobre a parte histológica dele, né? Falei para vocês que o corte histológico do cerebelo é muito bonito, é muito característico. Quando a gente vê uma lâmina histológica de cerebelo, não tem realmente como errar, não tem como não identificar, né? Porque fica muito distinto aqui, ó, a camada mais externa, que é a camada molecular, né? Vocês veem que ela tem os núcleos, né, das células, que são bem pequenininhas, eles ficam bem separados aqui, ó. Né? Então são uns pontinhos aqui, ó, mais ó, roxinhos por conta da hematoxilina, né, ó, separadinhos aqui no meio da parte corada pela eosina aqui, que fica um pouquinho mais para um rosa, assim, né? Tá todo mundo me ouvindo bem, né, pessoal? O som tá bom. Não tá baixo nem nada, né? Depois é só falar que eu ajusto aqui. Mas eu acho que tá todo mundo me ouvindo bem, né? A Júlia já me respondeu. Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá? E a camada granulosa, que é essa mais interna, ó. Tá? Ela tem os núcleos bem mais unidos, né? Bem mais densos. E separando a camada molecular da camada granulosa, a gente tem aqui a camada de células de Purkinje, que eu comentei no final da última aula, que elas são os maiores neurônios aqui do cerebelo, né? São neurônios muito interessantes, tá? Porque, na verdade, elas estão conduzindo sempre impulsos inibitórios, tá? Elas que controlam aqui quais são os impulsos que vão para uma área ou para outra do cerebelo, tá? Como se elas fossem ali sinais amarelos e vermelho para os impulsos nervosos. Tá? São bem interessantes as células de Purkinje. Tá? Aqui nesse esquema dá para ver como é que elas são. Ó. Eu falei na última aula que elas têm esses dendritos aqui bastante numerosos, né? É bem interessante. Tá? E aqui, ó, na parte mais interna, a gente encontra a substância branca do cerebelo. Tá? Aqui no cerebelo, pessoal, só relembrando, a gente já começa a ter como é que eu posso dizer? Uma organização, estava tentando buscar a palavra, uma organização de substância cinzenta e branca em córtex e medula. Tá? O córtex cerebelar é essa parte aqui de substância cinzenta. O que seria córtex? Só relembrando, é uma camada de substância cinzenta fina e periférica, onde nós encontramos esse tipo de organização de substância cinzenta no cerebelo e no telencéfalo, tá? Que a gente ainda vai estudar aí. Então, o cerebelo já tem aqui a sua parte cortical. Vocês veem que isso tudo aqui é substância cinzenta, né? Porque a gente consegue observar os núcleos dos neurônios aqui, né? Os pericários estão presentes aqui, os corpos celulares, né? E a substância branca que fica mais interna, onde nós estamos não vendo aqui, porque na lâmina histológica não tem como ver de forma individualizada, mas estamos vendo a parte branca aqui mielinizada dos axônios desses neurônios aqui. Tá? Então, relembrando que estamos no cerebelo, então a gente tem essa organização em córtex e medular. E o interessante, povo, da gente ver do cerebelo é que a substância, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho, é que a substância branca dele, que é essa parte interna aqui, ó, ela toma a forma parecida com a de uma árvore, que a gente chama de árvore da vida mesmo, é o nome, tá? Árvore da vida, ó.
E a substância cinzenta dele, que é o córtex, né, é organizado aqui em lóbulos mesmo, tá, gente? Esses lóbulos aqui. E esses lóbulos são formados por dobraduras muito pequenininhas que a gente pode chamar de folhas, tá? As folhas do cerebelo. E realmente parecem folhinhas, sabe? Folhinhas aqui nos galhos, né, da árvore da vida. Então é muito interessante. Quando a gente tiver a nossa aula prática, eu vou mostrar isso para vocês na peça, dá para ver perfeitamente, tá, gente? No cerebelo. É muito interessante. Deixa eu voltar lá. Tudo bem? Então, olha só. Nesse esquema aqui, eu vou mostrar para vocês como que o cerebelo, pessoal, coordena os movimentos. Tá? Como que ele faz essa coordenação? Vamos lá. Primeiro, vamos dizer que tenha uma intenção de movimento, ou seja, um impulso, né, para movimento que foi gerado lá no córtex, tá? Lá no córtex. Então, a gente vai ter esse impulso saindo lá das áreas de associação do córtex. Através da substância branca, ou seja, dos axônios, esse impulso vai descer, vai vindo por potencial de ação, né, pelos axônios. Então, desce lá do córtex cerebral, passa pelo tálamo, que é aquela região do diencéfalo, vai passar pelo mesencéfalo e vai chegar até a ponte. Tá? Lembra que eu falei para vocês que a ponte é a região do tronco encefálico que mais tem relação com o cerebelo. Tá? Que o pedúnculo cerebelar médio, que a gente também conhece como braço da ponte, é aquele pedúnculo mais volumoso ali, onde temos mais fibras de conexão do tronco encefálico com o cerebelo, tá? A ponte. Então, esse impulso ele vai da ponte agora, ó, através das fibras pontocerebelares, ou seja, do pedúnculo cerebelar médio, tá? E daqui a gente vai chegar no núcleo do cerebelo, tá? Um acúmulo de corpos celulares de neurônios que fica ali no meio da árvore da vida, no meio da substância branca do cerebelo, tá? Chamado núcleo denteado. Tá? É o maior núcleo do cerebelo, tá? Núcleo denteado. Está localizado na zona lateral do cerebelo. Então, chegou no núcleo denteado. Tá? Do núcleo denteado, a gente volta para o tálamo. Tá? A gente volta para o tálamo. Ou seja, veio do núcleo denteado, voltou pela ponte, tá? Voltou de novo ali pelo pedúnculo cerebelar médio, tá? Ponte, voltou para o tálamo. Tá? Voltou lá para a região então do diencéfalo. No tálamo, tá? A gente vai voltar agora com esse impulso lá para o córtex motor. Tá? O que aconteceu aqui? A gente veio de córtex para o cerebelo, tá? Lá para o núcleo denteado e voltou para o córtex, agora para a região do córtex motor. Tá? Ou seja, povo, isso daqui é um resumo, claro, né, de uma via em que o cerebelo está corrigindo e planejando o movimento seguinte. Tá? Essa aqui uma trilha, né, um impulso aqui de planejamento e correção dos movimentos. Tá? Isso daqui é muito interessante. Tá? Então, vocês veem que o cerebelo é como se fosse um controle de qualidade ali do movimento. Né? O impulso para gerar esse movimento vem até o cerebelo corrige, vê se os impulsos estão corretamente distribuídos ou na intenção, na intensidade correta, né? E ele manda de volta corrigido para o córtex. Então isso aqui é bastante interessante, é como que ele coordena os movimentos mesmo. Esse daqui é o cérebro-cerebelo, é o cerebelo mais evoluído, a parte do cerebelo mais evoluída que a gente tem ali nos mamíferos.
né? Como a gente viu na última aula lá, que eu botei até a figura do esquilinho ali, mostrando, né? Porque é um animal que tem ali uma coordenação muito, muito interessante, né? O esquilo, é de salto, né? Tudo. Poderia ter colocado um gato também como exemplo, tá? Então, para a gente ver como que ele é evoluído nos mamíferos, tá? Beleza, povo? Qualquer coisa é só falar. E agora a gente entra numa parte aqui de correlação clínica bem interessante. Vamos falar da hipoplasia cerebelar. A hipoplasia cerebelar, na medicina veterinária de pequenos animais, acomete principalmente felinos, gatos, certo? Então, olha só. Vocês imaginem que eu tenho uma gata, né, uma gata prenha, a que é acometida pelo parvovírus felino. O parvovírus felino é responsável pela panleucopenia felina, tá? Panleucopenia felina. Tá? Então, essa gata foi acometida pelo parvovírus felino, tá prenha, certo? O parvovírus felino, pela via transplacentária, vai afetar o desenvolvimento desses gatinhos, dos fetos. Se essa gata foi acometida pelo parvovírus no terço inicial da gestação, ou ela aborta, tá? Ou então ela vai, se for bem no iniciozinho mesmo, ela vai apresentar reabsorção embrionária. Ela nem vai chegar a levar à frente essa prenhez. Ela vai reabsorver os embriões. Se for no segundo terço, no terço final da gestação, esses gatinhos vão nascer. Só que eles vão nascer com o cerebelo pouco desenvolvido, a hipoplasia cerebelar. Então, se for no segundo terço da gestação, esses gatinhos vão ter uma hipoplasia cerebelar grave. Se for no final da gestação, eles terão uma hipoplasia cerebelar de moderada a leve. Tá? Esse animal aqui da esquerda tem o cerebelo do tamanho normal. Tá? É uma peça aqui de necrópsia, né? Ó. Aqui a fissura longitudinal. Tá? Aqui a fissura transversa, separando aqui o lobo occipital do cerebelo. Né? Uma vista caudo-dorsal. O cerebelo está aqui, perfeito. Tá? Tamanho normal. Já esse daqui da direita, ó, de novo, fissura longitudinal e a fissura transversa. Olha o tamanhozinho do cerebelo. Aqui como é pequenininho. Tá? Então, cerebelo pouco desenvolvido. Isso vai levar, pessoal, a uma incoordenação. Tá? Uma incoordenação dos movimentos. Tá? É um animal que vai ser para sempre atáxico. Tá? O que é a ataxia? Tá? É um animal que não apresenta coordenação dos movimentos. O cerebelo dele não é desenvolvido o suficiente, né, para coordenar os movimentos que esse animal faz, coordenar e auxiliar no planejamento desses movimentos. Então, é um animal que não tem equilíbrio, ele cai, né, ele anda, né, com dificuldade. Você vê que na hora que ele começa a apresentar uma intenção de movimento, ele vai e volta, né, com os membros, a cabeça também não fica fixada, né, na posição, ele fica sempre com a cabecinha, ó, balançando assim.
Tá? Fica parecendo até aqueles... até nunca mais vi. Teve uma época que era moda, aqueles cachorrinhos, aqueles bichinhos que tinham taxista que tinha muito, né? Motorista colocava aquele cachorrinho de plástico, mas que tinha a cabeça pendurada num pêndulo, então ele ficava com a cabecinha mexendo assim, conforme o carro se movimentava, né? E tudo ele mexia a cabeça, o cachorrinho. Ou a cabeça desses animaizinhos, desses gatinhos que tem hipoplasia cerebelar, ela fica exatamente assim, o tempo todo balançando. Ó, não tem fixação. Tá? Dependendo da gravidade, né, se for uma hipoplasia cerebelar mais moderada, leve, esse gatinho ele sobrevive, ele consegue, né, conviver com essa hipoplasia, tá? Ele consegue conviver. Basta ele ter tutores que tenham paciência, né, porque é um animal que cai muito, é um animal que tem dificuldade para conseguir comer, né, porque ele vai comer e a cabeça não fica fixa, né? Então ele espalha a comida, tem dificuldade mesmo. Tá? Cai muito, vai tentar subir no sofá, cai. Mas é um animalzinho que pode ter uma vida relativamente normal do jeitinho dele. Tá? Se for muito grave, a hipoplasia do jeito assim que o animal não consegue nem ficar em pé, aí já é bem mais complicado, né? Porque aí, né, o bichinho não tem qualidade de vida. Aí a gente começa a pensar em uma eutanásia bem de forma humana aí para o bichinho, né? E o infarto cerebelar, gente, vai ocorrer quando algum vaso, né, que passa aqui vascularizando o cerebelo rompe. Rompe e um coágulo, né, formado por extravasamento desse sangue começa a se formar aqui em alguma região do cerebelo, tá? Comprimindo-o. Tá? Ou então, devido a alguma obstrução, também pode acontecer, tá? Devido a alguma obstrução em algum dos vasos, o cerebelo deixa de receber aqui a sua nutrição, né? Deixa de receber ali a vascularização correta e os neurônios começam a morrer, né? Começam a entrar ali em necrose. A gente vê aqui claramente, ó, nessa região aqui do lobo rostral do cerebelo, como que a gente tem aqui morte, né, tecidual, aqui morte desses neurônios. Isso fica bem visível na peça, né? Numa ressonância também daria para ver, tá? E o interessante dessa figura aqui também, povo, é que como ela tá fresca nessa foto, essa peça, a gente vê aqui a árvore da vida, estão vendo? A substância branca do cerebelo, como que ela realmente parece uma árvorezinha aqui, ó, ramificada. Vou lá mais para vocês verem aqui. Dá para ver também aqui, ó, o quarto ventrículo, né, o cerebelo sendo o teto. Tá? E aqui eu tenho 2 vídeos, povo, para mostrar para vocês. Vou tirar até o volume. De 2 quadros em que há o comprometimento do funcionamento do cerebelo, tá, povo? Então, aqui na esquerda, a gente tem um gatinho com hipoplasia cerebelar, né? Vocês veem que é um gatinho filhote. Eu vou mostrar para vocês, já dou o start no vídeo. E aqui na direita, um pitbull que foi acometido pela sinomose, pelo vírus da sinomose, que a gente sabe que é um vírus que ataca o sistema nervoso do animal, né? Ele provoca aí lesões dependendo do nível de infecção, né? Da cepa também, do vírus, mas ele costuma causar terríveis aí sequelas neurológicas. Né? E no caso desse pitbull aqui da direita, ele teve
sobreviveu à sinomose, mas ele teve sequelas. Deixa eu mostrar aqui para vocês o vídeo. Deixa eu voltar aqui para ele sair do laser. Acho que fica até melhor assim. Olha o gatinho. Tá vendo a ataxia dele, ó? A cabeça como é que fica, ó, e o corpo também, ó. Ó, ele preferiu agora deitar um pouquinho, porque deitado ele não fica tão perdido para coordenar, ó. Dá um conforto maior. Ah, os membros abertos, tá vendo? Bem abduzidos, para ele ver se ele consegue se manter de pé, ó, tadinho. E o pitbull, ó. Deixa eu botar ele aqui. Ó a ataxia dele. Tadinho. Tá vendo como é que ele deixa os membros bem abduzidos para ver se ele abre os apoios para ter mais equilíbrio, ó, tadinho. Os vídeos passaram aí direitinho, vocês conseguiram ver? Foi? Passou direitinho, sim, professor. Passou. Obrigada. Bom, a gente finaliza aqui, gente, a respeito do cerebelo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, se manifestem. Enquanto isso, já vou colocando a nossa próxima aula aqui de nervos cranianos. Beber uma linda água. Bora. Vamos lá então, pessoal. Falemos aqui dos nervos cranianos, então a gente já começa a abordar a primeira parte aqui do sistema nervoso periférico. Sempre que a gente está falando de nervo, né, a gente está abordando então o sistema nervoso periférico. Começar por esses nervos aqui bastante especiais, são nervos que estão saindo diretamente do encéfalo, tá? São 12 pares aí de nervos cranianos. Ai, Gabriela, eu tenho que saber esses nervos cranianos aí na ordem? Sim, tá? Não tem como escapar, pessoal. Nisso daqui não tem escapatória. Tá? Realmente tem que aprender os 12 pares, tá? Com as suas funções e na ordem. Tudo bem?
Não tem jeito, isso daqui vai levar vocês a uma base, tá, para fazer um bom exame neurológico no paciente de vocês. Tá? Não é só questão de ser mais um teórico e tudo, não. Isso daqui tem uma fundamentação prática, tá, na profissão, importante para vocês. Tá? Tem várias formas da gente gravar, não é decorar não, tá, gente? É gravar, tá, com associação. Tá? Não decora não, tá? Grava com associação, tá? Associando o que cada um deles minimamente, tá? Não precisa ser com todos os detalhes, tá? Todos os componentes que a gente vai estudar em cada um desses nervos, não. Tá? Mas gravando o que, no mínimo, eles fazem, tá? Qual é a função, tá? Ó, o primeiro, os 3 primeiros são com O, tá? Os 3 primeiros são com O. Qual que é a região mais rostral do rosto do animal, da face do animal? O nariz, né? Então, a gente indo ali de rostral para caudal, a região aqui mais da frente, mais rostral, é o nariz. Então, o primeiro é o nervo olfatório, que está relacionado com o sentido da olfação. Então, olfatório. Né? Logo depois vem o quê? Os olhos. Os olhos. Tá? Então, o nervo óptico. Tá? Nervo óptico. É o responsável pelo sentido da visão. É o segundo nervo craniano. Óculo motor é o que vai fazer os olhos se movimentarem, junto com o troclear, que é o quarto par. Tá? Pronto, já associei aqui os 4 primeiros. Tá? Aí o nervo trigêmeo é o responsável pelo sentido do tato. Tá? Não é só isso não, ele tem mais outras funções, tá? Só para eu ir mostrando para vocês que tem como a gente associar, que tem como a gente gravar esses nervos aqui aprendendo, tá? E não somente decorando, tá bom? Tá? O trigêmeo responsável pelo tato aqui, ó, do rosto. E o abducente, ele também faz parte dos nervos aqui que movimentam os olhos, tá? Tudo bem? Só o trigêmeo aqui que está no meio, né, como quinto par craniano, meio que de intruso, tá? Entre esses aqui, tá bom? Ó, nariz, olho. Vou botar aqui, nariz. Tá? Nariz, olho. Gente, meu nariz saiu horrível. Ignorem, por favor. Tá? Então, olho, ó, movimento dos olhos. Eu vou botar aqui um rosto bem rapidinho com uma mão, tá? Para mostrar que é o tato. Tá? O abducente também é movimentação de olho. Tá? Pronto. Esses 6 primeiros já estão na metade, que a gente já está na metade. O facial, o facial é responsável pelos movimentos da musculatura da mímica, então das expressões. Então, vou colocar aqui uma carinha. Pronto, uma expressão, tá? Do lado. Bem? O vestíbulo coclear é responsável pelo equilíbrio, tá? E também pelo sentido da audição. Então, vou colocar aqui uma orelha. Tá?
Vou botar um brinco na orelha, pronto. Para ficar mais parecendo uma orelha, porque não tava nada a ver com uma orelha. Vou colocar só assim, tá? Só um resumo. Esse daqui, o glossofaríngeo, é responsável principalmente pelo reflexo da tosse e da deglutição, tá? Aí, se eu colocar alguém tossindo aqui, não vai ficar legal o desenho, então vou só falar. O vago, eu vou colocar um estômago, um coração aqui também, né? Para a gente não esquecer que ele é responsável pela inervação de praticamente todas as vísceras do corpo. Ele é um nervo enorme, tá? O acessório, pela movimentação aqui de alguns músculos do ombro. Tá? Tô colocando um ombro aqui. Tá? E o hipoglosso, pronto, pela movimentação da língua. Tá? Pela movimentação da língua. Então dá para a gente ir associando tranquilamente cada um deles, ainda mais com os meus desenhos toscos aqui, que vocês devem estar rindo, né? Eu com pressa aqui desenhando, mas pelo menos dá para a gente aprender a ir rindo um pouquinho, tá? Mas, muito mais bonito do que os meus desenhos, a gente tem aqui na lateral um grande resumo sobre a função, tá? E os componentes desses nervos, tá, povo? Mas não tem jeito, tem que gravar, tá? O nervo troclear, Samara, ele também é responsável pela movimentação dos olhos, tá? São 3 aqui, o óculo motor, o troclear e o abducente. Todos esses que eu coloquei aqui um olhinho, tá? De uma movimentação diferente, são nervos que fazem movimentação dos olhos. O nervo óptico é pela visão, né? Ah, vou colocar aqui uns raiozinhos de luz chegando até o olho, só para mostrar que é da visão, tá? Os outros movimentam. Nada? Vambora. Então, olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Tá? Dá até para fazer um exercício de respiração falando todos eles. Mas é isso. Isso aqui é só uma introdução. Simbora. Povo, então, nervos cranianos porque eles têm origem no encéfalo. Os demais nervos, que são os nervos espinhais, têm origem na medula espinhal. A gente já falou brevemente a respeito deles. Tá? Os únicos 2 nervos cranianos que não têm origem no tronco encefálico, tá? Os outros todos têm origem no tronco encefálico, são o olfatório e o óptico. Tá? Nervo olfatório e nervo óptico. Então, aqui o nervo olfatório, que é responsável pelo sentido da olfação, pelo olfato, que tem origem no bulbo olfatório, que é no telencéfalo. Deixa eu colocar aqui. Telencéfalo. Rinencéfalo. O rinencéfalo é uma região do telencéfalo, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês quando formos falar dele. Tá? E o nervo óptico, que é o responsável pelo sentido da visão, tem origem ali na retina, tá? Na retina. Então, ele vai chegar, né, tendo origem aparente no quiasma óptico, tá? Que fica ali no diencéfalo.
tá? Ali na região do hipotálamo. Bom, isso a gente vai ver melhor um pouquinho mais para frente, porque eu vou falar de cada um dos nervos especificamente. Ó, do terceiro até o 12º, ou seja, do nervo óculomotor até o nervo hipoglosso, que é o último par, nós teremos origem no tronco encefálico. Tá? Tronco encefálico. Tá bom? Então, esses nervos aqui, do terceiro ao 12º, têm origem no tronco encefálico. Aonde? Na substância cinzenta homóloga da medula espinhal. Aquelas que a gente falou na última aula, aquela substância cinzenta, que é resultado da fragmentação do H medular, né? Quando a gente tem ali a transição da medula espinhal para o tronco encefálico. Então, os núcleos dos nervos cranianos, do óculo motor até o hipoglosso, estão ali, substância cinzenta homóloga. Uma característica que é única dos nervos cranianos, pessoal, é que eles podem ser, alguns, tá? Não todos, eles podem ser exclusivamente aferentes ou exclusivamente eferentes, diretamente na origem. Tá? Isso é o único deles porque os nervos espinhais lá na medula, que estão saindo da medula, eles são sempre mistos. Eles são sempre formados ali pela raiz dorsal e pela raiz ventral, né, dos nervos da medula espinhal, e elas têm ali um componente aferente e um componente eferente, então todos eles são mistos. Aqui, nos nervos cranianos, eles podem ser ou só eferentes ou só aferentes diretamente na origem. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, o nervo óculomotor. Aqui, ó, vou botar ele aqui logo. Nervo óculomotor. Tá? O nervo óculomotor é só eferente. Ele não tem nenhum componente sensitivo, esse nervo. Tá? Então, ele só transmite impulsos ali do centro para a periferia. Só. Ele só dá ordens. Na verdade, ele transmite, né? Ele transmite as ordens. Tá? Agora, um aqui que é exclusivamente sensitivo, o nervo vestíbulo coclear. Vou botar aqui o número deles para vocês já irem se acostumando. O número dos nervos cranianos, pessoal, é sempre em algarismo romano, tá? Vestíbulo coclear, ele é só responsável por transmitir os impulsos de equilíbrio e da audição, tá? Então, ele é somente sensitivo. Ele é o 8º par craniano. A nervo vestíbulo coclear. E o nervo misto é o nervo que tem os dois componentes. Por exemplo, o nervo trigêmeo. Que é o 5º par craniano, é misto. Tá? Ele tem também, eu falei para vocês que ele leva os impulsos de tato, tá? A parte sensitiva aqui da face, mas ele também é responsável por inervar os músculos da mastigação. Tá? Então, ele tanto leva impulsos quanto traz impulsos. Então, misto aqui. Nervo trigêmeo, exemplo. Tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui no slide, ó.
Eu só coloquei nessa figura aqui da direita um esquema, não quero que vocês gravem isso, por favor, pelo amor, tá, pessoal? Isso daqui não precisa, tá? Não tem necessidade. É só para vocês terem noção da quantidade de núcleos de nervos cranianos, a substância cinzenta homóloga, né, que a gente tem no tronco encefálico. Tá? Isso aqui tudo, ó, é substância cinzenta homóloga, tá ilustrada aqui para vocês verem. Então são muitos e muitos e muitos. Tá? Só para vocês terem noção, ó. Aqui na região do mesencéfalo, a gente tem os núcleos do nervo oculomotor, tá? Ambos são núcleos eferentes, né? Eles estão levando esse impulso daqui para o nervo oculomotor, então são impulsos eferentes. Tá? Aqui também do nervo troclear, ó, os dois núcleos do troclear, tá? Um para cada lado, um para a direita, outro para a esquerda. Deixa eu ver um aqui. Ah, ó. Esses em azul são todas fibras sensitivas, tá? São todas fibras aferentes. Esses aqui já estão recebendo impulsos, tá? Vindos da periferia. Então, por exemplo, olha aqui o nervo vestíbulo coclear que eu falei para vocês que é puramente aferente, ó. Todos os núcleos dele aqui, ó, são azuis, são sensitivos, ó. Ele está recebendo lá da orelha interna, dos receptores da orelha interna. Isso a gente vai ver bem quando falar dele, certo? Vamos lá. Antes da gente começar aqui a falar desses conceitos, povo, eu já vou mostrar para vocês, nessa imagem aqui, ó, aquela mesma vista ventral que a gente trabalhou muito nas nossas primeiras aulas, ó, do encéfalo de um cão. Olha aqui, povo. Essa região do telencéfalo aqui, ó, essa toda que eu estou circundando de vermelho, a gente chama de rinencéfalo. Tá? Então, rinencéfalo. Né? Rino vem de nariz. Né? Então, a gente pode associar que é a parte do encéfalo responsável pelo sentido do olfato, da olfação. Então, rinencéfalo. Bom, deixa eu agora... eu uso o outro lado ali. Vejam só, povo, essa região aqui de número 1. Tá? Número 1 aqui. Esse, número 1, em algarismo arábico mesmo. Tá? Esse daqui, pessoal, é o bulbo olfatório. Tá? Bulbo olfatório. É exatamente aqui onde as fibras, né, aferentes do nervo olfatório, que é o primeiro par craniano, estão chegando lá do epitélio olfatório, tá? Para trazer as informações do olfato aqui, ó. Tá? Estão vindo lá da região do nariz, tá? Do animal, tudo bem? Da cavidade nasal. Tá? Então, bulbo olfatório, certo? Vocês podem ver que até aqui, ó, a gente tem o nervo olfatório sendo representado pelo número 1 em algarismo romano. Só que nessa imagem a gente não está conseguindo ver muito bem o nervo olfatório, não. O nervo olfatório, povo, ele teria que estar aqui assim, ó, representado como um tufo de fibras nervosas, porque ele mais parece um tufo mesmo, assim, ó. Tá? Então essas fibras estão chegando lá da cavidade nasal para aqui, ó.
certo? Olha lá. O nervo olfatório, ele não é representado por daquela forma calibrosa, né, unida, em bloco de um nervo que a gente logo imagina, não. Ele é bem volumoso, tem muitas fibras formando, né, então ele parece mais um chumacinho, parece um tufo. Então, nervo olfatório direito e esquerdo aqui também. Então, embora o livro esteja representando ali com o algarismo romano, não está dando para ver muito bem o nervo olfatório, não. Só depois que eu desenhei ele, a gente viu o tufo. Então, era para mostrar para vocês isso. E aqui, ó, quando a gente avança um pouco mais caudalmente, a gente observa esse número 2 aqui, em algarismo romano, ou seja, esses são os nervos ópticos, tá? São os nervos ópticos. Os olhos, gente, os globos oculares, né, ó, do animal, eles estão bem aqui, ó. Eu vou desenhar em amarelo só para manter a cor do livro. É porque aqui na imagem ele está cortado. Ele está vindo lá da retina. Tá? Então esses dois aqui são os nervos ópticos. Tá? Eles chegam aqui, pessoal, nessa região, onde a gente vê que as fibras deles vão se cruzar de um lado para o outro. A gente tem aqui uma região de decussação, tá, povo? Lembrando, o conceito de decussação é uma região onde as fibras nervosas se trocam de lado, né, num sentido ali oblíquo. Então, assim como a decussação das pirâmides que a gente viu aqui no tronco encefálico, tá? Então, essas fibras, eu vou colocá-las aqui em laranja, estão vindo daqui da retina, ó, pelo nervo, chegando aqui, elas trocam de lado, ó. Mesma coisa do outro lado. Então, essa região aqui é uma decussação. Essa então região aqui, pessoal, a gente chama de quiasma óptico, tá? Quiasma óptico, exatamente essa região aqui, ó. Onde os nervos ópticos chegam da retina, trazendo as informações para o encéfalo, tá? A gente chama de origem aparente, eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, aqui a gente está na região do diencéfalo, número 25, quiasma óptico. E aqui o número 1, bulbo olfatório. Tá? Só para poder localizar vocês, mostrar para vocês quais são aquelas regiões ali do slide anterior. Vamos lá, povo. Conceitos de origem real, origem aparente e origem óssea. O que é a origem real de um nervo? É onde realmente vão se iniciar os impulsos nervosos que ele vai transmitir. Ou seja, onde estão os seus pericários, né? Onde estão os núcleos, né? Os corpos celulares dos neurônios que estão dando origem a esse nervo. Então, a origem real é onde o impulso se inicia.
como se fosse o coração do nervo. Tá? O coração do nervo, onde ele tem ali o seu centro de comando. Essa é a origem real. Então, a gente vai ter essa origem real em núcleos, ou então, se for um nervo misto ou um nervo puramente aferente, tá? Nos receptores. Tá? Por exemplo, o nervo óptico, vou falar dele de novo aqui. Nervo óptico, gente, é puramente aferente. Tá? Ele só está recebendo os impulsos gerados pelas informações luminosas, né, pela luz, e levando até o córtex. Tá? Então, ele é só sensitivo, ele só está recebendo as informações vindas da periferia para o centro. Logo, a origem dele é na retina. A origem real dele é na retina, é onde estão os receptores dele, os cones e os bastonetes, que são os receptores. Tá? O nervo troclear, tá? O nervo troclear, esse daqui, ó, nessa imagem de novo, ó. Ele é um nervo puramente eferente, ele é só um motor. Então, a origem real dele vai ser aqui no mesencéfalo, onde estão os núcleos dele. Tá? O nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo misto. Então, ele tem diversificadas origens reais. Quando a gente está falando de um nervo misto, a gente tem que falar qual componente dele que a gente está falando. É o componente sensitivo ou é o componente motor dele? Se for o componente motor, a gente vai procurar a origem real lá no tronco encefálico, no caso do trigêmeo. Se for a parte aferente, a gente vai encontrar a origem real aonde? Nos receptores aqui de tato, de dor, né, de calor e frio na pele. Tudo bem? Entenderam o que é a origem real? Alguma dúvida? Foi? Isso daqui é importante, tá, povo? É bem importante, por isso que eu dei uma paradinha aqui. Quero que vocês entendam direitinho esses conceitos aqui. Qualquer coisa é só falar. Origem aparente. A origem aparente, pessoal, é onde esse nervo está chegando. Tá? Esse nervo está chegando, então esse nervo está saindo, é onde ele emerge, tá? Ou está chegando ao encéfalo. Por exemplo, de novo, tá? Vou botar aqui em vermelho, o nervo óptico, número 2. Nervo óptico tem a origem real na retina. Mas por onde que ele está chegando no encéfalo? É no quiasma. No quiasma óptico. Então, por isso que a origem aparente dele é aqui no quiasma óptico. O nervo olfatório. A origem real dele é lá no epitélio olfatório, nos receptores dele. Mas por onde que ele está chegando? Onde que ele fica aparente aqui no encéfalo? No bulbo olfatório. Tá? É a origem aparente dele, certo? O nervo oculomotor. A origem real é lá na substância cinzenta homóloga do mesencéfalo. O núcleo dele está lá dentro. Tá? A mesma coisa do troclear aqui, ó. Mas por onde que ele está saindo? Onde que ele está emergindo aqui, se tornando aparente para quem está observando, estudando? Aqui, ó. Olha aqui a emergência dele. Dele e do troclear aqui, ó. Tá? Terceiro par craniano e o quarto par craniano aqui. Bom. Então, isso que é a origem aparente. Agora, deixa eu colocar a definição.
local onde o nervo chega ou emerge. Encéfalo. Tranquilo. Tá? Vamos lá. Origem óssea. Origem óssea, lembrando lá da morfolocomotor, são aqueles forames, tá? São aqueles muitos forames ali na cabeça óssea, né, existentes na cabeça óssea, por onde os nervos vão passar para chegar até os seus órgãos-alvo, tá? Ou então por onde eles têm que atravessar para poder chegar até o encéfalo. Tudo bem? Então, estão na cabeça, são os forames. Forames. Da cabeça óssea. Ó, por exemplo, olha só. Essa daqui é uma vista ventrolateral da cabeça óssea, somente a parte dorsal, a mandíbula foi removida, né? Da cabeça óssea de um cão. Né? Na cabeça óssea nós temos diversas aberturas, diversos forames. Por que essas aberturas existem? Para que os nervos possam passar, né, pessoal? Se não houver essas aberturas, os nervos, como que eles iam passar? Como que eles iam chegar até as suas estruturas-alvo? Ou então, como que eles iam chegar até o encéfalo para levar as informações que estão vindas da periferia? Não ia ter como, né? Tá? Então, olha só. Nessa região aqui, ó, a gente tem o osso esfenoide, nessa região aqui em verde. Deixa eu botar o laser. A gente aqui tem o osso esfenoide. Na lateral, tá? Na região lateral aqui do osso esfenoide, a gente vai encontrar alguns forames que são muito importantes. Por exemplo, esse daqui de número 52, deixa eu dar uma passadinha com a caneta aqui para vocês verem. 52, deixa eu contornar. É o canal óptico. Exemplo, canal óptico. Né? O canal óptico é que dá a passagem para o nervo óptico. O nervo óptico está vindo lá da retina. Imagina que o olho do animal esteja aqui, ó, o lobo ocular do bichinho, do cachorro, ó. O nervo óptico está saindo lá da retina e vai passar por aqui, ó, pelo canal óptico para chegar até o encéfalo do animal. Tá lá dentro da caixa craniana, da cavidade craniana. Tá? Então, esse é um exemplo. Tá lembrando lá da anatomia locomotor, né? Esse aqui é um exemplo de um. Ó, esse aqui de número 35. Lá no occipital agora, esse osso aqui em azul. Esse é o canal do nervo hipoglosso. Pelo canal do nervo hipoglosso,
é que esse nervo, o 12º par craniano, né, o último par craniano, vai sair aqui para inervar quem? A língua do animal. Tá aqui, não? Pronto. Então, a origem óssea do nervo hipoglosso, por exemplo, é o canal do nervo hipoglosso. A origem óssea do nervo óptico é o canal óptico. Tá? Então, em suma, é o forame da cabeça óssea que dá passagem para esse nervo, para que ele chegue até o encéfalo ou para que ele parta do encéfalo, né? Para que ele saia dali da cavidade craniana para chegar até a sua estrutura-alvo. Tá? Dúvida em relação a esses conceitos, gente? Por favor. Se tiver, fala aí. Né? Vamos lá. Vamos falar sobre os componentes que a gente pode encontrar nesses nervos. Aferente e eferente eu nem vou ficar repetindo. Pô, isso daqui vocês já estão cansados de saber disso. Tá? Somático e visceral a gente já deu uma boa pincelada também. Tudo que é somático tem interação com o meio externo e tudo que é visceral é interação com o meio interno. Tá? Isso daqui eu também não vou ficar repetindo, vocês já sabem também. O que a gente tem que dar mais atenção aqui para os nervos cranianos são esses componentes aqui, que são o geral e o especial. Tá? Vamos lá. O que seria um componente geral? Seria quando esse nervo, tá, ele tem diversos pontos de ação. Tá? Ele tem pontos de recepção ou pontos de ação bem espalhados, eles não estão em um lugar somente no corpo do animal, num local específico, eles estão mais espalhados. Tá? Eu vou dar exemplos para a gente poder entender. E o especial é quando eu tenho um ponto de ação muito específico, tá? Quando eu tenho um ponto de recepção que é feito somente para aquele sentido. Vou explicar, olha só. Vou falar de novo do nervo óptico. Tá? Eu falei para vocês que a origem real do nervo óptico é na retina. Tá? Então vamos lá, retina. Vou botar exemplo. Nervo óptico. Tá? Segundo par craniano. Então, a origem real dele é na retina. Quais são os receptores que estão ali na retina? São os cones e bastonetes. Tá? Esses são os fotorreceptores. Tá? Fotorreceptores são receptores de luz, de informação luminosa. Tá? Povo, eu só tenho receptor, fotorreceptor, na retina. Tá? Só tem ali. É um ponto específico do corpo do animal. Tá? Então, a gente diz que o nervo óptico tem um componente, então, especial. Que ele só tem receptores, os receptores dele são só ali na retina, só ali que tem. Não tem outro lugar do corpo. Tá? Então, eu já sei que o componente dele aqui é especial. Tá?
O nervo óptico é aferente ou eferente? Aferente. Ó, ele é aferente. Né? Somático ou visceral? A interação dele é com o meio externo ou com o meio interno? Ele está recebendo informações o quê? Externas, são informações luminosas, é do meio que o animal está. Então, aferente, somático. Tá? Especial. Sempre, pessoal, a gente vai compor, tá? Um componente aqui inteiro com esses termos, tá? Unindo as características de cada um. Então, ele é sensitivo, faz interação com o meio externo e é especial porque ele só tem os pontos de recepção localizados num lugar só, tá? Num local específico do corpo, que é a retina. Tá bom? Mais um exemplo. Mais um exemplo. Vamos lá. Nervo vestíbulo coclear. Que é o nosso oitavo par craniano. Tá? Vamos lá. Então, agora eu vou pedir para vocês falarem, hein, povo? Vamos lá, participa. Tá? Nervo vestíbulo coclear é aferente ou eferente? Se quiser, pode escrever no chat que eu tô aqui olhando no celular, tá? Sensitivo ou motor? Fala para mim. O que vocês acham? Ninguém? Ele é eferente? Quem? O vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear, ele é um nervo eferente porque ele faz a movimentação das vísceras? Não. Não? Vestíbulo coclear é o da audição. Da audição? Ah, então anotei errado. É a audição, você confundiu com o nervo vago. Isso mesmo. Confundiu com o vago. Não, o vestíbulo coclear é o da audição e do equilíbrio. Tá? Então, ele seria aferente ou eferente? Ele é só sensitivo, tá? É sensitivo, aferente. Professora, eu tô com uma dúvida. Por exemplo, naqueles outros nervos que você disse que o óptico ele é o sentido da visão, né? Isso. Por exemplo, o oculomotor é movimento, né? O troclear, o abducente. Aí eles seriam considerados somáticos ou viscerais? Porque, assim, de certa forma, eles estão movimentando a musculatura, né? Do olho, não sei. Isso, a musculatura Mas do olho. também, mas também é tipo, tem interação com o meio externo, quando a gente olha, né? Quando a gente vira. Ou, por exemplo, igual naquele exemplo daquela aula que você deu, que, que a gente consegue ter um campo de visão, assim, mais, um pouco lateral, a gente consegue ver alguém passando, assim, do nosso lado. Isso, visão Aí eu, periférica. Uhum. aí eu não entendi muito. Uhum. Então, a gente vai falar desses componentes eferentes ainda. Tá? O componente eferente, às vezes a gente trata, dependendo de como ele está combinado ali, a gente trata de uma forma diferenciada. Eu estou mostrando para vocês primeiro os aferentes, que são sensitivos, para vocês já começarem a entender isso daqui. Mas realmente, ele é eferente. Você está falando dos nervos que movimentam o globo ocular, não é? Todos eles. Não é? O oculomotor, o troclear e o abducente, não é deles que você está falando? Isso mesmo. É, deles, não é? Então, eles são motores, são eferentes, tá? São somáticos. Estão levando a interação com o meio externo, sim, porque eles estão movimentando a musculatura, né? A musculatura dos olhos.
Perfeito. Tá? A gente iria incluir aqui, ó, em geral. Só que o eferente somático, se a gente falar de geral, a gente já está falando de todos eles mesmo. Porque todo componente eferente somático vai movimentar a musculatura estriada esquelética. Todos eles. Então não precisa nem falar de geral no caso, a gente só fala eferente somático. Você já matou a charada já com o seu raciocínio. Tá? É isso mesmo. Leva a interação com o meio externo, motor, somático. Exato. Tá? Mas era essa a sua dúvida? Era isso que você estava querendo esclarecer, não? Era isso sim. Eu tava em dúvida se ele era considerado visceral por movimentar o O olho. músculo. É. Por movimentar o olho, né? Não, não. Isso. É porque ele está movimentando musculatura. Todas as vezes que a gente tiver movimentação de musculatura estriada esquelética, claro que a gente vai ver que tem algumas exceções aqui, mas todas as vezes é eferente, tá? E somático, que está levando a interação com o meio externo. Já matou a charada. Tá? Eu estou tentando levar vocês agora ao raciocínio dos que são sensitivos, os que são aferentes. Então, olha só, eu vou falar, vou só colocar o número dele aqui. Esse vestíbulo coclear é muito grande para escrever de novo. Olha só. Ele é sensitivo, tá? Porque ele tem aferente. Porque ele está levando o sentido da audição, né, e do equilíbrio, do vestíbulo. Né? Então, vestíbulo, eu já falei para vocês que está relacionado com o equilíbrio, né, o termo vestíbulo. Tá? Então, aferente. Tá? É interação com o meio externo quando eu estou ouvindo sons que estão vindo do que está ao meu redor, não é isso? Então, aferente, somático. Tá? Os pontos de recepção da audição. Eu tenho como ouvir pela minha mão, como ouvir pelo meu pé, ou como ouvir pela minha pele? Não. Né? Eu tenho pontos de recepção somente aonde? Na orelha interna. Os receptores auditivos, eles estão somente lá, é um ponto específico. Então, aferente somático, o quê? Especial. Nervo vestíbulo coclear, tá? Ó. Mas, deixa eu falar agora sobre o... Vou pegar o trigêmeo. Pegar o trigêmeo, ele é um nervo misto. Nervo trigêmeo. Tá, o quinto par craniano aqui, o nervo trigêmeo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o componente, então, aferente do trigêmeo, tá? Só a parte sensitiva dele. Eu falei para vocês que ele está relacionado com o tato aqui, ó. O tato com a dor, com a temperatura que é sentida aqui na pele, tá? E nas mucosas internas aqui da cavidade oral, tá? Na mucosa ocular também, na mucosa da cavidade nasal. Tá? Então, o nervo trigêmeo é responsável pelo tato, tá? Pela recepção de tato da cabeça, praticamente toda a cabeça. Vamos lá. Se é tato, né, é um componente o quê? Aferente, né? Eu estou sentindo, é sensitivo. Ele tem receptores por aqui, ó, pela pele, nas mucosas, né? Então ele é aferente. Tá? Vamos lá.
tem interação com o meio externo ou com o meio interno, né? Não é tato, dor que está vindo de fora, né? Por um trauma, alguma coisa. Tá? A temperatura do meio externo, não é isso? Tá? Então, somático. Tá? Bom. E vem cá, e os receptores desse componente aferente somático aqui do trigêmeo estão localizados num ponto específico ou estão espalhados pela cabeça do animal, pela nossa cabeça, que é a mesma coisa, né? Espalhados. Espalhado, então é o quê? Geral. Geral. Exato, isso aí, geral. Muito bom. Né? Então essa que é a diferença, pessoal, entre geral e especial. Tá? Essa que é a diferença. Agora deixa eu falar aqui sobre um visceral. Eu estou falando tudo somático, né? Vou falar um visceral agora. Vamos falar dele, do nosso querido nervo vago. Maravilhoso. Nervo vago. Que é o 10º par craniano. Falemos dele. Tá? O nervo vago é misto também, tá, gente? Vou falar aqui do componente aferente dele. Tá? Falar do componente aferente dele. Então, como a gente já vem falando, ele é um grande nervo responsável pela inervação das vísceras de uma forma geral. Tá? A grande maioria das vísceras é inervada por ele. Tanto na sua parte eferente quanto na eferente, ou seja, ele tanto movimenta as vísceras, como também traz as informações sensitivas das vísceras. Tá? Então vamos imaginar um cavalo com dor no estômago, tá? Um animal apresentando um quadro de abdômen agudo, de cólica, com origem no estômago. Tá? Então o estômago do animal está aqui, ó. O animal está sentindo dor. Devido a uma lesão aqui na parede do estômago. Pode ser uma úlcera, cavalo faz muita úlcera gástrica. Então essa dor está vindo aqui, ó, via nervo vago. Para onde? Pro encéfalo. O nervo vago, ele chega aqui bem caudalmente no tronco encefálico. Então essa dor está vindo lá do estômago, chegando lá no encéfalo do animal via nervo vago. A dor, ela está vindo da periferia para o centro, então é aferente. Tá? Somático ou visceral? Meio externo ou meio interno? Tá vindo do estômago, que é uma víscera, que é meio interno, então visceral. Tá? Geral ou especial? Tá?
Eu tenho receptores de dor, né? Os nociceptores, né? Que são os receptores de dor, espalhados aqui pela parede do estômago todinho. Inclusive, eles estão espalhados na parede do esôfago, do intestino, tá? Ou seja, de todo o trato gastrointestinal. Tá? Então, não estão num ponto específico do estômago, não são receptores especiais. Tá? São receptores de dor, ordinários, espalhados ali. Tá? Então, aferente visceral, que é geral. Tá? Esse é um componente do nervo vago. Certo? Professora, Eu. no caso do nervo trigêmeo, Trigêmeo. ele é misto. Ele pode É, ser tanto aferente quanto eferente. isso. Isso. Ah, então aí ele teria, assim, para você identificar ele, você pode, tipo, dependendo do caso, você pode falar tanto se for sensitivo ou se for motor, né? É, isso. O trigêmeo, ele tem tanto, ele coordena tanto a parte de recepção de tato, dor, temperatura da cabeça, que é a parte aferente dele, quanto também coordena a musculatura da mastigação. Então ele tem também o eferente, né? Só que o eferente dele tem um conceito bem específico que eu vou explicar ainda para vocês. Porque esses músculos que ele coordena são músculos estriados esqueléticos, só que eles têm uma origem embrionária diferente desses músculos aqui, da musculatura dos olhos, da língua, enfim. Então, eles a gente trata de uma forma diferenciada, mas eu vou explicar já para vocês. Por isso que eu não falei da parte eferente do trigêmeo, porque ainda não falei do conceito mais específico, entendeu? Quer ver? Agora eu vou falar sobre. Deixa eu ver aqui um aferente que eu ainda não falei. Ah, o especial. O aferente visceral especial. Olha só. Vamos lá. Eu vou falar do nervo glossofaríngeo. Vou falar dele. Nervo glossofaríngeo. Vou botar aqui a língua desse animal. Vou tirar o vago aqui. Ó. Língua. Tá? Bom, a língua, né, tem aqui na sua região dorsal as papilas, né? Vou colocar aqui no cavalo, a gente está falando aqui de um cavalo, então ele tem duas papilas valadas grandonas aqui na região da raiz da língua, né? Ó, vou botar as duas aqui. Essas papilas valadas contêm receptores gustativos, né? Então, sentido do paladar. Nessa região caudal da língua, na raiz, nós teremos aqui fibras recebendo essas informações pertencentes ao nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano. Pronto, ó. Ele chega ali, ele e o nervo vago são vizinhos, né? Porque o nervo glossofaríngeo é o nono e o vago é o décimo, né? Então um é do ladinho do outro ali no tronco encefálico, a origem aparente. Tá? Então esse daqui é o glossofaríngeo.
Esse é o nono. Nono par craniano. Esse componente aqui, ó, dele, tá vindo o quê? Da periferia para o centro. Então, aferente. Agora que pega, olha só. Tá vindo do meio externo ou do meio interno? Somático ou visceral? Então, você pode pensar, pô, mas o paladar, ele tá recebendo informações que vêm do meio externo, né? Você tá ingerindo um alimento, né? Apreciando o gosto dele, esse alimento ele não veio de dentro, ele veio de fora. Então ele seria somático, né? Deveria ser, né? Só que o sentido do paladar está relacionado com um sistema visceral, que é o sistema digestório, tá? E a língua, por muitos autores, ela é considerada uma víscera. Então, aferente visceral. Tá? Tá? Bom, eu só tenho receptores gustativos na língua, nas papilas da língua. É o único lugar por onde eu, ou então o cavalo aqui, vamos sentir o que? O gosto dos alimentos. Então, aferente visceral especial. Tá? Entenderam isso daqui? Por que ele é visceral e não somático? O sentido da gustação? Ó, outro que também confunde às vezes um pouquinho. Cavidade nasal. Aqui na região da cavidade nasal, eu tenho os receptores do nervo olfatório, né? Os receptores da olfação aqui, ó. Nervo olfatório. Ele aqui. Primeiro par craniano. O nervo olfatório também é aferente, certo? Está trazendo informações da periferia para o centro. De novo, o olfato, né, as partículas olfativas, né, que estão gerando aqui essa sensação aqui de algum cheiro, elas estão vindo do meio externo. Né? Então, elas deveriam ser somáticas. Só que nós estamos aqui dentro de um sistema visceral, que é o sistema respiratório. Então, a gente considera visceral e não somático. Eu sei que é estranho, mas é isso, tá, pessoal? E os receptores de olfação só tem na cavidade nasal, tá? No epitélio olfatório, então, especial também. Tá? Então, aferente visceral especial, tanto para gustação quanto para o olfato. Tá? Beleza? Realmente dá para confundir, né? Porque no Dá. caso do nervo óptico, né? Que seria praticamente a mesma coisa, ele é diferente. Ele é somático. Porque o sentido da visão não está relacionado com nenhum sistema visceral. Entendi. Entendeu?
O olfato, né, ele vem de uma região que é considerada do sistema respiratório. O sistema respiratório é visceral, são vísceras, né, que é a cavidade nasal. E no caso do paladar é da língua, que faz parte do sistema digestório visceral, entendeu? Por conta disso. Mas dá para confundir, mas assim, não esqueçam que é por conta desse conceito de víscera. Tá? Cavidade nasal e língua. Beleza? É a mesma coisa da audição. A audição é somática porque ela não está relacionada com nenhum sistema visceral. O tato, né, é geral. O tato é sempre geral, não é especial, porque não tem nada específico. Deixa eu falar agora de um eferente aqui. A gente está falando muito de aferente. Vamos lá. Vou falar agora do nervo oculomotor. Bom que ele tem os dois exemplos aqui que eu quero. Nervo oculomotor. Terceiro par craniano. Vamos lá. O nervo oculomotor, como eu tinha dito anteriormente, ele é puramente eferente, né? Como o nome já diz, ele é só motor. Vamos lá, então. Como que ele atua aqui, ó. Globo ocular, um olho aqui. O nervo oculomotor, ele vai fazer a inervação da maioria, não todos, tá? Da maioria dos músculos dos olhos. A gente vai ver isso mais bonitinho mais para frente, mas só para ilustrar. Então, esse componente aqui do oculomotor, vou colocar aqui as fibras dele chegando para inervar, ó. Ele é o quê? Motor, então, eferente. Tá? Somático ou visceral? Né? Como você já bem falou aí, o colega já falou, ó, tá inervando musculatura estriada esquelética. Né? É um controle o quê? Voluntário. É um controle que leva uma interação com o meio externo voluntário. Né? Então, somático. Tá? A gente não fala eferente somático geral nem especial, porque não precisa. Porque se é eferente somático, já é geral, já fica implícito que é. Tá? Já fica implícito, porque os pontos aqui de atuação são em vários músculos estriados esqueléticos. Tá? Músculo estriado esquelético eu tenho pelo corpo todo. Então, eferente somático somente, não precisa falar geral nem especial. Tá? Agora, eu tenho um outro ponto de atuação aqui do óculo motor, que eu vou até colocar de cor diferente, eu vou colocar em roxo. O nervo óculo motor também vai ter fibras aqui, ó. Que vão chegar até a pupila. Então, ele inerva o músculo esfíncter da pupila, por exemplo.
Tá? O músculo esfíncter da pupila é de músculo liso. Tá? O músculo liso tem o quê? O controle dele é involuntário. É um controle visceral. Então, o nervo oculomotor também tem aqui um componente eferente, tá? Visceral, tá? Músculo liso eu tenho em vários locais, né? Não é em nenhum ponto específico. Tá? Então, geral. Entender esses dois componentes do oculomotor? Entendi porque é visceral. É visceral porque é músculo liso. É músculo liso, o controle é involuntário. Entendi. Entendeu? Você não tem comando sobre o músculo esfíncter da pupila, o comando voluntário. Aham. Entendeu? O músculo estriado esquelético é somático porque é voluntário. Você movimenta quando você bem quer. Ah, tá. Então a gente pode considerar visceral tudo que a gente não, por exemplo, não pode controlar. Músculo liso, glândula. Entendi. Agora eu entendi. Foi? Foi. Tá ótimo. Isso é bom. Tá? Agora, o eferente visceral especial é que é o diferentão aqui, a exceção, que a gente vai aprender. Mas antes, povo, eu vou dar uma pausinha, que eu já estou falando aqui há muito tempo, beleza? Uma pausinha de 10 minutinhos, nosso intervalinho, para a gente depois começar aqui a falar de todos os componentes. Isso aqui eu já dei uma geral com vocês, né, agora nesse slide, então vai ficar fácil a gente passar, aí a gente começa a falar de cada um dos nervos. Não vai dar para terminar essa aula hoje, claro, porque ela é muito grande, mas é bom que quando a gente começar a falar de cada um deles, você já tem entendido aqui bem os componentes. Já tem uma base boa. Então, deixa eu sair para dar uma pausinha. Já volto, povo. Professora, bom dia. Bom dia.